Sou Marcelo Andarilho e os objetivos desse vídeo são reproduzir, demonstrar e tentar explicar os fenômenos que possibilitam a visualização da ilha sumítica a partir da cidade de Caraguatatuba. E para isso, depois de ir à cidade, observar, colher dados e registrar imagens, resolvi reproduzir o fenômeno em condições controladas e em escala reduzida, de 1 por 20 mil. Simular as condições climáticas e testá-lo em dois modelos, o modelo real, em uma terra esférica, e o modelo defendido pelos terraplanistas. Para que a réplica do local ficasse fiel, utilizei uma foto, feita por mim a partir do Pier do Camaroeiro, e com base nas informações de arquivo e do GPS da câmera, extraí, ampliei e imprimi uma imagem do Google, que serviu de base para a reconstrução do cenário original. Sobre a imagem do Google, pus uma lâmina de vidro de 2 mm de espessura por 1,5 m de comprimento e 15 cm de largura. Sobre essa lâmina, fixei uma miniatura da ilha sumítica, em escala, com 2 mm de altura, feita em massa epóxi. Para compor o cenário, fixei partes da ilha de Búzios e da Ilha Bela, também em escala, feitas em massa de modelar. Tudo isso apoiado sobre uma soleira de granito, onde foi feito um corte para que fosse embutida uma haste de metal presa por linhas a fim de suspender a lâmina de vidro, simulando o efeito da curvatura terrestre. Para registrar o experimento foram utilizadas duas câmeras, uma Nikon D5300, posicionada a um ponto equivalente ao Pier do Camaroeiro, registrando o ponto de vista do observador, e uma Sony HX400V, posicionada em perpendicular à linha divisada do observador, em um ponto equivalente a 24 km de distância e 2.800 metros de altitude, registrando uma panorâmica do experimento e garantindo assim que não houvesse nenhuma manipulação ou truque. Como uma espécie de auditor, ao fundo foi colocado um papel milimetrado com as seguintes marcações. Linha inferior, em azul royal, marca o milímetro 0, o nível do mar. Segunda linha, em azul escuro, marca 2 mm, altura equivalente ao cume da ilha. Terceira linha, em azul celeste, marca 5 mm, equivalente a 100 metros de altitude. Quarta linha, em azul escuro, marca 10 mm, equivalente a 200 metros de altitude. Quinta e última linha, em azul royal, marca 15 mm, equivalente a 300 metros de altitude. Uma seta vermelha marca a posição da ilha sumítica no horizonte, o azimuth. Após a exibição desse experimento, darei detalhes e mostrarei mais experimentos, para tentar explicar melhor os fenômenos. Vamos ao experimento. Em uma terra plana, a ilha seria visível pelo observador mesmo ao nível do mar, a menos que um nevoeiro ou um objeto, como um navio, impossibilitasse a visão da ilha. Já em uma terra esférica, a curvatura da superfície terrestre ocultaria totalmente a visão da ilha. Pela câmera 2, vemos que apenas com auxílio de uma régua é possível perceber a curvatura, e que em determinado momento a régua passa sobre a ilha sumítica, simulando a linha divisada do observador. Irei simular o fenômeno da refração atmosférica. Com as condições climáticas favoráveis, uma miragem torna a ilha visível. Assim que as condições não sustentarem mais a refração atmosférica, a ilha volta a ser ocultada pela linha do horizonte. Vamos ver como seria o fenômeno da refração atmosférica em uma terra plana. Podemos observar as linhas do papel milimetrado se deformando e a ilha se erguendo, bem acima do horizonte. Assim que a refração diminuir até desaparecer por completo, a ilha volta à sua posição normal, 100% visível ao nível do mar.
Vamos ver agora a queda do horizonte, com a elevação do observador. Quando o observador se eleva, como fiz em Caraguatatuba, do Pier do Camaroeiro, do Mirante do Pôr do Sol, do platô do Morro do Camaroeiro e do Mirante do Santo Antônio, o horizonte se expande e a ilha passa a ser visível. Assim como a linha mais baixa, que é a linha do horizonte vista atrás da ilha. Descendo ao nível do mar, a ilha novamente é ocultada. Só sendo possível vê-la ao nível do mar, sem refração, se a Terra fosse plana. A substância usada para produzir a refração foi um fluido refrigerante usado para limpeza de sistema. R141B, ou diclorofluoretano. Optei por este produto por ele ter vapores 4 vezes mais densos que o ar, um ponto de congelamento abaixo dos 100 graus centígrados, e uma evaporação rápida à temperatura ambiente. Com essas características, seria fácil baixar a temperatura da lâmina de vidro e, ao mesmo tempo, criar um meio atmosférico denso por um período curto de tempo. Seria possível demonstrar a habilidade da luz, assim como um adestrador faz com seus cães? Sim, e para isso é preciso tomar alguns cuidados. A luz não vai te morder como um cachorro, mas um laser pode cegar ou causar danos aos sensores das câmeras. E para este experimento foi usada uma caneta laser potente, uma engenhoca como suporte para a caneta para que ela disparasse o laser, um pequeno espelho que pudesse ser regulado. Uma câmera foi fixada por meio de um parafuso atrás do espelho. Um suporte com um pequeno tubo com um diâmetro aproximado ao do raio laser. Um pedaço de EVA para reduzir a refletividade. Tanto o suporte do laser quanto do espelho e a câmera teriam que ser reguláveis e estáveis. Um acionador com trava foi adaptado ao suporte do laser para que ele ficasse ligado continuamente. Vamos ver como isso ficou. A caneta laser estabilizada e travada dispara um raio laser contínuo contra o espelho, posicionado à frente da câmera, que grava a trajetória do raio, como se ele estivesse saindo quase do centro da lente da câmera. O espelho reflete o raio, que segue paralelamente ao granito, a uma altura aproximada de 3 milímetros. O raio atravessa o tubo e atinge o alvo. O fluido é colocado em uma pequena vala feita no granito, abaixo da trajetória do raio. Seus vapores provocam um desvio na trajetória do laser, fazendo com que ele erre o tubo, deixando de atingir o alvo. Assim que os gases se dissipam, o raio volta à sua trajetória original, passando pelo tubo e atingindo o alvo. Agora vamos ver como ficou. O fluido é aplicado, o raio se desvia, erra o alvo, com a dissipação dos gases, ele volta a se erguer à sua posição normal, passando pelo tubo e atingindo o alvo. E agora com duas câmeras.
e em outro ângulo com as luzes acesas. Nesse experimento, a fim de demonstrar a influência da densidade do meio na refração atmosférica, um raio laser atinge a última lâmina de vidro de 4 milímetros, de um total de 5 lâminas, empilhadas e separadas por folhas de papel preto. Com uma folha de papel é possível demonstrar que, do alvo até o meio do percurso, o raio laser é descendente. E do meio do percurso até sua origem, ele segue sua trajetória paralelo à base. Passando antes sobre a miniatura da ilha sumítica. Quando o fluido com vapores 4 vezes mais densos que o ar é aplicado, o laser é desviado da quinta para a primeira lâmina. Enquanto seus vapores se dissipam, ele retorna lentamente da primeira para a quinta lâmina. Quando o líquido aplicado é a acetona, com vapores 2 vezes mais densos que o ar, o raio laser é desviado da quinta lâmina apenas para a quarta lâmina. Depois da exibição de 4 experimentos, primeiro, simulação da miragem, segundo, capacidades térmicas, terceiro, curvatura da luz, quarto, densidade e refração, podemos chegar a uma conclusão óbvia. A visualização da ilha sumítica ao nível do mar a partir da cidade de Caraguatatuba é causada pela refração atmosférica, e a porção da ilha a ser avistada depende diretamente das condições climáticas, que influenciam o índice de refração atmosférica. No mundo real, em condições climáticas desfavoráveis à refração, com o ar mais frio que a água do mar, a ilha sumítica não é visível do pier, pois seu cume encontra-se a 14 metros abaixo da linha do horizonte. Porém, quando o observador se eleva subindo ao mirante do pôr do sol, é possível avistar a porção superior da ilha. Subindo ao Morro do Camaroeiro, é possível avistar uma porção ainda maior da ilha. E do mirante do Santo Antônio, a ilha pode ser vista por completo, e a linha do horizonte é vista atrás da ilha. Ao longo do dia, a água do mar permanece em 25 graus, enquanto a temperatura do ar se eleva aos 29 graus. Mas a porção de ar próxima à água sofre a influência da temperatura da água do mar, mantendo-se a 27 graus, possibilitando a formação de camadas de ar mais frias e, portanto, mais densas. A luz que vem da ilha para os olhos do observador mais elevado, agora com o desvio sofrido pela mudança de meio, depois de atingir as camadas de ar mais densas e mais frias, torna a ilha visível ao observador que está no pier, possibilitando a visualização do cume da ilha,
refratado sobre a linha do horizonte. Em uma situação onde a diferença de temperatura da água e do ar são maiores, a densidade do ar próximo à água pode aumentar, tornando o índice de refração ainda maior, causando um maior desvio da luz e, consequentemente, a visualização de uma porção ainda maior da ilha. Gostaria de agradecer a Manu, ao Leandro e à Vânia, da Connect Informática, ao Roger, do canal RogerOxTube, ao Sr. Reinaldo, do canal Sem Perfil, ao Rodrigo, do canal Verdade Limitada, ao Eduardo, do canal Sistemático, ao Diego, do canal Diego Rock, e ao professor Fernando Lang da Silveira. E a todos os canais parceiros, e em especial ao Josiel, do canal Causa e Efeito, pelas palavras de apoio e pelo incentivo. Josiel, meu muito obrigado. Inscreva-se no canal e não deixe de deixar o seu like.